Shalom Lekulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Mais uma vez estamos reunidos para estudarmos o Sefer Rizayon, o livro de Apocalipse, o livro de Revelação. Hoje nós estudaremos, pela misericórdia e pela graça do Todo-Poderoso, o Rei de todo o Universo, o capítulo 8. Se o Eterno assim nos permitir. Nós tivemos uma pausazinha de 15 dias e agora estamos voltando para o capítulo 8 de Apocalipse. O capítulo 8 de Revelação, o capítulo 8 de Apocalipse é um capítulo extremamente difícil, muito difícil. E foi até bom esse tempo que ficamos sem o estudo, que eu pude me aprofundar um pouco mais, ler. Eu li esse capítulo várias vezes, diversas vezes, li, reli. E é muito especial quando você lê no hebraico, porque você acaba fazendo as conexões corretas. Ou seja, você consegue ver os textos da Escritura Sagrada, consegue linkar, consegue ligar os textos de revelação aos textos da Escritura, da Torá, dos profetas, dos escritos. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. E dessa forma nós ampliamos o nosso entendimento, o nosso conhecimento. O capítulo 8 de Apocalipse, até agora, dos 7 capítulos que vimos, sem dúvida o capítulo 8 é o mais difícil, é o mais complexo, é o mais complicado, de longe, com toda certeza. Eu vou fazer o possível para que você possa entender, pelo menos um pouco, desse capítulo. Esse capítulo, sem dúvida, é complicadíssimo. Porém, existem algumas chaves que fazem o entendimento ampliar bastante. Por exemplo, se você se lembrar do livro, lembra do livro que ninguém podia pegar da mão do Todo-Poderoso? Que ninguém podia, além de pegar, romper os seus 7 selos? E muito menos ler o que está escrito nesse livro? Até agora, o que vimos foi o seguinte: esse livro, os 7 selos foram rompidos. Até agora, 6 selos foram rompidos. Todos os 6 selos foram rompidos no capítulo 6. No capítulo 7, nenhum selo é rompido. Falta um selo ainda, porque são 7 selos. Quando o 7º selo for rompido, vamos ser apresentados agora a 7 melachim, a 7 mensageiros, ou 7 anjos. Depois vamos ficar sabendo de 7 shofarot, o chifre de carneiro, o chifre que se toca, que soa, com vários toques, né? Toque de guerra, toque de juntar o povo para uma assembleia solene, toque para desarmar as tendas e seguir em viagem. Ou seja, o shofar, o mesmo instrumento feito com o chifre do carneiro que foi utilizado, por exemplo, para a conquista de Jericó. Então, vão ser apresentados também 7 shofarot, é o plural de shofar. Depois vamos ser apresentados as 7 bacias que serão derramadas sobre a terra. O número 7 é muito presente, não só no livro de Apocalipse, mas em toda a Escritura Sagrada. A história bíblica inicia justamente com esse número. O que é o número 7 na Escritura Sagrada? O número 7 corresponde à plenitude. Sheva. Sheva corresponde a algo pleno, a um ciclo que termina, a um ciclo que chega ao seu ápice, ao seu fim, para assim dar início ao novo ciclo. O número 7 também é considerado o número da perfeição. Por quê? Porque algo só é perfeito quando chega à sua plenitude. A semana, que é assim que iniciamos a leitura bíblica, é justamente plena ao 7º dia, ao último dia da semana, o Shabat, o 7º dia da semana. Então, essa já é uma chave para
para você entender o capítulo 8 de Apocalipse. Sheva 7, plenitude, um ciclo, 6 selos. O capítulo 7 de Apocalipse não trouxe o 7º selo. Não foi rompido nenhum selo no capítulo 7, como vimos na última aula. Não foi rompido nenhum. Todos os 6 selos, os primeiros 6 selos, foram rompidos no capítulo 6. Falta o 7º selo. E o capítulo 8 já vai iniciar nos informando justamente deste último selo que foi rompido. Isso quer dizer que esse último selo significa uma plenitude, uma conclusão, o ápice, algo pleno. Então vamos dizer, o final. O capítulo 8 vai mostrar justamente, vocês vão entender, vai mostrar muito sobre o final. Vai mostrar muito sobre os últimos momentos do ser humano. Isso é muito interessante. Porque o livro de Apocalipse, ele não vai seguindo uma ordem cronológica. São picos, como eu falei. Ora fala muito sobre os acontecimentos do primeiro século. Ora vai falar muito sobre os últimos dias. Agora, por exemplo, no capítulo 8, fica claro que se trata justamente dos momentos que antecedem o grande dia de Adonai, o chamado Yom Hashem, o dia do Eterno, o dia que é já, por muitos versos dos profetas, anunciado e aguardado pelos servos do Eterno. Mas, com toda certeza, por aqueles que não servem a Adonai, é um dia muito temido. É um dia que nenhum deles gostaria que existisse, mas existirá com toda certeza. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Coloque isso na sua mente. O 7º selo é o ápice. É um ciclo que termina. É um ciclo que se finda. É algo que chega à sua plenitude. Se você observar, assim são os dias da semana. Os 6 primeiros dias o Eterno deu ao ser humano, está escrito. 6 dias o Eterno te deu para você realizar suas obras. Mas o 7º dia é pertencente ao Todo-Poderoso. É dele. É a plenitude. Então, se nós olharmos esse texto de forma macro, de forma mais ampliada, sugerindo a seguinte conta que também a Escritura nos apresenta. Um dia para o Eterno é como 1000 anos. Então podemos dizer o seguinte, que os 6 primeiros dias, ou os 6 primeiros milênios, pertencem ao ser humano. Para o ser humano realizar suas obras. E temos realizado o ser humano como sociedade, nós como seres humanos, temos realizado as nossas obras, temos buscado, temos criado os nossos deuses, temos buscado os nossos próprios caminhos, temos destruído a natureza, a obra do Eterno. Ou seja, em 6 milênios o ser humano tem governado sobre a face da terra. O ser humano tem escolhido aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer colocar como rei, aqueles que eles querem adorar, aqueles que eles querem servir, os caminhos que eles querem buscar. Mas está chegando, se completando o tempo do ser humano. O tempo que o Eterno deu ao ser humano. E aí haverá justamente a conclusão. Haverá, com toda certeza, o ápice. O ciclo chegará à sua plenitude no dia do Eterno. Esse dia é um dia só, são 1000 anos. Isso nós vamos ver um pouco mais na frente no próprio livro de Revelação. Baruch Hashem. Vamos começar capítulo 8. Preste bastante atenção. E olha como vamos fazer uma conexão, como eu disse, com a Parashá Bereshit, no princípio. O livro de Gênesis, logo no começo. Tudo que vocês viram há
algum tempo atrás, tem mais de um mês que vimos já, né? O livro a Parashá Bereshit, o início. Então, prestem bastante atenção que aquilo que vimos, eu trouxe aqueles detalhes, porque eu sei que é muito importante. Veja como é importante esses detalhes. Preste atenção. Capítulo 8. Ahar patar, depois de abrir, patar quer dizer abrir. Ahar patar, depois de abrir, et hachotam hashvi, o sétimo selo, vaterri demamá bashamayim. Aconteceu um silêncio. Demamá, um silêncio. Vaterri demamá bashamayim. Aconteceu um silêncio nos céus. Kahatsi sha'a. Por cerca de meia hora. Hatsi é a metade. Hatsi quilo. A metade de 1 quilo, 500 gramas. Hatsi sha'a, 30 minutos, meia hora. Aconteceu um silêncio nos céus, cerca de meia hora. Isso é estranho à vista quando você lê. Quando você lê isso aqui, você acha estranho. Por que houve um silêncio nos céus quando abriu? Sabemos que o sétimo selo é uma conclusão. É a plenitude. É o ápice. É o momento mais aguardado. É o momento mais importante, sem dúvida. Sem dúvida, a conclusão é o momento mais importante. O importante não é como começa, mas como termina. O importante é terminar plenamente, ou seja, é completar, é chegar ao ápice. O ápice, o completar, o chegar à linha de chegada é o mais importante. Agora veja. Por que quando se abre o sétimo selo há um silêncio nos céus por meia hora? Isso é muito esquisito. Lembre-se da Parashá Bereshit, que na transição do 6º dia para o 7º dia, nós citamos para vocês, por exemplo, esse momento importante que é chamado, inclusive no nosso idioma, de crepúsculo, que é um momento intermediário, entre a viração do dia. É um momento em que nem é dia e nem é noite. É um momento em que está havendo a transição, crepúsculo. Lembra que vimos na Parashá Bereshit? No crepúsculo, o Eterno criou, e aí são citadas as coisas que o Eterno fez antes de chegar ao ápice, antes de chegar à conclusão, ou seja, antes de chegar ao Shabat. Porque está escrito que ele criou todas as coisas, todos os exércitos, tudo que existe antes do Shabat, no 6º dia. Isso é muito interessante porque esse momento de silêncio de meia hora sugere justamente porque é mais ou menos o tempo do crepúsculo, meia hora. Arredondando. Aqui está dizendo por cerca de meia hora, não está dizendo que é exatamente meia hora. Por cerca, arredondando. Kahatsi sha'a, por volta de, conforme, por cerca de meia hora. O que então o Eterno fez durante esses 30 minutos em que houve silêncio nos céus? O que o Eterno realizou? O que ele fez? Para responder já essa pergunta, nós temos que seguir adiante. Mas eu posso dar uma pequena pista para vocês. Lembra do capítulo 7, onde informa justamente os selados, aqueles que foram selados, ou seja, aqueles que não serão atingidos pelas pragas, não serão atingidos por todas as coisas ruins que serão derramadas sobre a terra, como vamos ver no capítulo 8. Isso nos sugere e nos faz lembrar. Gente, você sempre tem que linkar, sempre tem que ligar revelação à Escritura Sagrada. Não existe Apocalipse se não houver Escritura Sagrada.
Não estude Apocalipse. Já falei isso 1000 vezes para vocês. 66% de todo o livro de Revelação está nas Escrituras. Faz parte da Escritura Sagrada. Então não há manual melhor para se verificar do que a Escritura. Eu vou, mais uma vez, que eu estou bonzinho hoje, trazer para vocês vários textos da Escritura Sagrada. Vocês vão ver como tem a ver com o capítulo 8 os textos que eu vou trazer. Como tem a ver com os... Como tem a ver? Vamos lá. O verso 2... Abençoado sejas tu, Adonai, Criador da fonte das águas. Vaere Shiva Shofarot. E eu vi 7 shofarot. Gente, shofar é o chifre do carneiro. Chifre do carneiro. Chifre do carneiro, chifre do ibex, ou qualquer ovino caprino. É aquele chifre que é feito o shofar. O shofar é um instrumento que já está bem familiarizado com as pessoas. Infelizmente, muito avacalhado nos dias de hoje, né? Muita gente acha bonito e adquire e começa a tentar aprender e começa a tocar como se fosse um instrumento, como um violão, como um violino, como um trompete, como uma corneta. E eu chegaria a dizer até como um berrante. Gente, o shofar, apesar de ser considerado um instrumento, ele não é um instrumento. Ele não é um instrumento, né? Ele não é uma buzina, ele não é uma trombeta, tá? Ele é um objeto sagrado. Ele não é para música. O shofar nunca foi usado para música. O shofar não é um instrumento musical. Você não vai encontrar na Escritura Sagrada o shofar sendo tocado como instrumento musical. Não existe isso. O shofar não é instrumento musical. O shofar é um objeto sagrado. O shofar, ele tem momentos específicos para serem tocados. Às vezes, eu chego para não falar aqui no Brasil, mas eu vou falar lá em Israel. Às vezes você chega em Israel, principalmente em Jerusalém, em Jerusalém, e lá você vê as pessoas ficam um pouco fora de si. Elas compram um shofar, adquirem shofar e começam a tocar. Você está lá estudando, como esse ano agora. Esse ano eu estava lá com os queridos irmãos da Caravana de Chuvá. Estávamos estudando o livro de Revelação, Apocalipse, inclusive. Lá perto próximo ao Kotel Amaravia, o muro ocidental. Impropriamente chamado de Muro das Lamentações. Lamentação não tem nada ali. Eu não vejo quase ninguém lamentando ali, muito pelo contrário. Eu vejo as pessoas alegres. Eu vejo as pessoas buscando ao Eterno. Muro da Lamentação, o nome não é esse, o nome é Kotel Amaravi. Kotel é muro. Amaravi do ocidente, ou seja, muro ocidental, que é o muro que circundava a área do templo. Foi a única coisa que sobrou quando os romanos no ano 70 destruíram tudo. Só ficou aquele muro lá, só ficou aquilo. Aquele muro ali também tem o dedo ali de Neemias, né? Da época de Nehemiá, a época da construção do segundo templo. Muito bem. Lá estávamos estudando o livro de Revelação, de repente você começa a ver as pessoas, um ou outro, que começa a tocar shofar. Com certeza não é nem de lá, né? Às vezes não é nem de lá, é gente que vem de fora, é estrangeiro, é turista. E para chamar a atenção, começa a tocar, às vezes por alegria mesmo, mas você quando está alegre, você não tem jeito de tirar a paz das pessoas e começa a tocar o shofar. Indistintivamente, de forma aleatória. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 60 vezes. Sem parar. Atrapalhando o estudo. O shofar, ele tem um momento específico. Quais são os momentos específicos? Principalmente durante as festas bíblicas, como uma santa convocação. Existe uma festa que celebramos
Yom Teruah, o dia que se sopra, que se toca o shofar. O Yom HaKippurim, o dia do Yom HaKippurim, o dia das expiações, também se toca o shofar. Então veja, são santas convocações. São momentos específicos. Não se pode tocar o shofar toda hora, todo momento. Por que você toca o shofar? Que santa convocação é? Então existem momentos específicos. Se você toca toda hora, todo momento, o shofar, algo que é um objeto sagrado, se torna um objeto comum. Se torna um instrumento. Se torna algo para chamar a atenção das pessoas. Então, isso é só um conselho, né? Às vezes você tem shofar em casa e você tem boa intenção. Diga você, não é um instrumento musical. Você não tem que estar usando o shofar na música. O shofar não foi feito para música. O shofar não é instrumento musical. Existem instrumentos musicais na escritura. Estão todos descritos. É só você ler o livro de Salmo. Você já viu alguma vez em algum salmo dizendo sobre o shofar durante a música? Não. Shofar não é instrumento musical. Ele só deve ser tocado em 3 situações. 3. Convocação sagrada para as festas bíblicas específicas, que a escritura fala sobre o toque do shofar. Desarmar acampamento para poder seguir viagem, isso na época que o povo estava no deserto. E para convocar o povo para a guerra, quando os inimigos estão vindo. Aí você toca o shofar com um toque diferente, claro. Cada um desses 3 situações, o toque é diferente para não deixar as pessoas confusas. Não se pode, quando os inimigos estão vindo, tocar o toque para desarmar a tenda. Você vai confundir o povo. Então, tinha pessoas específicas para tocarem, que sabiam que tinham responsabilidade, que não iam fazer bobagens. Então não se podia sair tocando, porque você já pensou o menino pegar o shofar, começar a tocar, e ele toca justamente o toque que está indicando guerra, e o povo começa a se alvoroçar? Ninguém está vendo quem está tocando, eles estão ouvindo. Então o shofar não é uma coisa que todo mundo pega. Você tem pessoas que são treinadas para isso, que aprenderam a fazer isso. Essas pessoas são específicas para isso. E existe uma quarta maneira de ser usado o shofar. Porém, essa não é ser humano que usa, é o próprio Eterno. E por muitas vezes na escritura ele utiliza o shofar, várias vezes. Por exemplo, na vez que ele desce ao Monte Sinai para falar as 10 palavras, os 10 pronunciamentos, conhecido como os 10 mandamentos, para a humanidade. Ali está escrito que ouviu-se um pesado som de shofar. E vamos ver hoje vários textos sobre isso. E vocês vão ver que o dia do Eterno está ligado ao toque do shofar. Então, por isso, é um instrumento sagrado, não se pode estar utilizando de forma sem ter um motivo para isso. E um motivo específico bíblico. A pessoa quer louvar o Eterno, utiliza um saxofone, utiliza um trompete, utiliza um violino, utiliza um violão, uma guitarra, o que quiser utilizar. Mas o shofar não é para isso. Shofar não. Me desculpe, mas o shofar não. A gente tem ciúme das coisas do Eterno. Os servos do Eterno têm zelo pelas coisas dele. Não pode ser uma coisa avacalhada. Não pode avacalhar as coisas do Eterno. As coisas do Eterno não podem se tornar comuns, porque elas não são comuns. Assim como o dia do Eterno, o Shabat, não pode se tornar um dia comum. Nós temos, por obrigação, como temos o mover do Eterno dentro de nós temos que fazer do Shabat um dia santo, um dia separado. Não um dia comum como todos os outros dias da semana. Entenderam o que estou querendo dizer? Pronto. Então, vi 7 shofarot. É isso que eu estou falando agora. Falei para vocês agora. É o plural de shofar. Que foram concedidos, né,
Netunim, que foram dados, que foram presenteados, que foram concedidos, Leshivat Hamalachim, para os 7 mensageiros. 7 mensageiros, 7 selos, 7 shofarot, e agora 7 mensageiros. Ha-omdim lifnei ha-Elohim. Esses 7 mensageiros, eles estão em pé. Ha-omdim. Omidim também significa estar próximo, bem perto, né? É como o termo, se você usar só as 2 primeiras letras, o Ain e o Mem, é a expressão im, com, junto. Né? A Omidim, eles estão em pé, estão próximos. Eles é que estão mais próximos do Eterno, esses mensageiros. Essa informação é muito interessante. E eu queria trazer para vocês alguns textos mostrando que isso não foi inventado aqui, né? Isso não foi inventado aqui por Yohanan. Isso não é algo de revelação. Vamos lá. Vamos começar aqui falando do shofar, tá? Eu vou trazer para vocês alguns textos. Por exemplo, Yeshayahu, Isaías, capítulo 27, verso 13. Aqui está o texto em hebraico e aqui embaixo está a tradução. Preste bem atenção no que diz esse texto, para a gente fazer uma ligação com revelação. E haverá naquele dia, Verhayá Bayom Hahu, e haverá naquele dia, Itaká Beshofar, que se tocará no shofar, Gadol, no grande shofar, o Baú Ha-Ovdim Be'eretz Ashur, Ve Nidachim Be'eretz Mitzrayim, Vehishtachavu Ladonai Behar HaKodesh Bierushalam. Olha que coisa linda. E os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Eterno no monte da santidade em Jerusalém. E haverá naquele dia que se tocará o shofar. Nós temos aqui duas situações. E muito importantes. Veja só, aqui não está tratando da Babilônia, Bavel. Porque você pode dizer, não, isso aí já se cumpriu. Porque esse texto se refere a quando o povo de Israel foi para o exílio e voltou. Gente, preste atenção, aqui não está falando Bavel, aqui está falando Ashur, e Ashur é a Síria. E o exílio da Síria foi simplesmente o exílio das 10 tribos. Quando a Assíria misturou essas tribos e obrigou os homens a se casarem com mulheres de outras nações e as mulheres a se casarem com homens de outras nações. Ou seja, o que a Assíria fez foi acabar com a identidade desse povo. Mas isso não foi só com o povo de Israel que a Assíria fez. A Assíria fez isso com vários povos conquistados. Foi o pior exílio que já teve para o povo de Israel, porque não houve retorno. Se perdeu as identidades, mas aqui está dizendo, um grande shofar naquele dia será tocado. E os perdidos, está escrito, perdidos. Ha-Ovidim be'eretz Ashur. Ashur é a Síria. E os perdidos na terra da Assíria, por onde a Síria os espalhou. Venidachim be'eretz Mitzrayim. E os desterrados, os que não tinham terra, os que não tinham para onde ir, que foram para o Egito, tornarão a vir. Essas duas expressões, Assíria e Egito, são justamente algo muito significativo, que mostra não só
a questão da Síria, que espalhou as 10 tribos, como também o Egito, que é considerado justamente o oposto do povo de Israel. Ou seja, quem está na terra prometida e quem está no Egito é o oposto. Estar no Egito é descer ao Egito. Ir para a Terra Santa é subir a Terra Santa. E aqui o Eterno utiliza justamente a sua montanha sagrada, o seu monte da santidade, ou seja, o Monte Moriá, que é o alvo da Teshuvá. Quando se fala do Monte Moriá, é justamente o alvo da Teshuvá, o alvo do retorno, o alvo da Teshuvá, de voltar, de sair do Egito, de sair. Então, o Egito simboliza justamente as práticas pagãs. E a Síria nos lembra justamente do grande exílio das 10 tribos perdidas. A restauração das 10 tribos perdidas, que somente o Eterno fará. Somente o Eterno fará, Baruch Hashem, a restauração completa. E isso acontecerá no toque do shofar, do grande shofar do Eterno. Entendeu o que significa o toque do shofar? É a reunião que haverá. Shofar. Esse shofar já está tocando. Alguns estão ouvindo bem baixinho. Outros, o som dentro de si já é algo bem forte. Já estão voltando. Já estão voltando. E o alvo é justamente a montanha sagrada em Jerusalém. Ou seja, a presença do Eterno. Porque o Monte Moriá é Makom Re'eyah, lugar onde se vê o Eterno. Vamos ver outro texto sobre shofar. Yoel, você vê como é bem utilizado pelos profetas o shofar. Eu não vou ler o texto de Shemot, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Não dá tempo. Se eu for ler todos os textos de shofar, vamos ficar aqui mais de 5 horas e não vai adiantar o estudo. Eu vou ler principalmente os profetas e alguns escritos também. Mas em Shemot 19, antes da entrega da Torá, no momento antes do Eterno falar as 10 palavras, ouviu-se o toque do grande shofar. Um toque muito pesado, muito forte. Isso está escrito na Torá. Joel, capítulo 2, verso 1. Novamente, os mesmos termos. Tik'u shofar betzion. Toquem, aqui já é uma ordem. Toquem um shofar em Tzion. E clamai em alta voz. No monte da minha santidade. Berrar Kadishi. No monte da minha santidade. Preocupem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno, Ki ba yom Adonai, Ki karov, porque o dia do Eterno está vindo, pois está perto. Preocupem-se todos os moradores da terra. Toquem o shofar. O dia do Eterno está perto. É desse dia que o capítulo 8 vai tratar. Olha esse texto aqui. Vou colocar os 3 na tela já para vocês. O primeiro, Tzafaniá, capítulo 1, verso 16. Sofonias 1:16. Yom Shofar, Uteruá, Al-Hearim, Ha-Betsurot, Al-Hapinot, Ha-Gevorot. Ha-Gevorot. Dia de shofar e de alarido, e gritos e sons pesados contra as cidades fortes e contra as torres altas que o Eterno odeia. As torres altas fazendo lembrar a Torre de Babel. Rebeldia ao Eterno. O ser humano dizendo: nós não precisamos dos céus. Nós podemos tocar nos céus, nós podemos chegar aos céus. A rebeldia do Eterno. O dia do shofar. Haverá contra as cidades fortes, as cidades grandes, as cidades ricas, as cidades poderosas, as cidades que se revoltaram contra o Eterno. Chegará esse dia. É isso que o capítulo 8 vai tratar. É a plenitude, é o último selo.
Matitiarro, Mateus, capítulo 24, verso 31. Isso é muito interessante, é o nosso Mashiach Yeshua falando. Veja o que ele diz. Vehu ishlach, e ele enviará et malachav, os seus mensageiros, os seus anjos, bekol shofar, na voz do shofar, hazak, na voz do shofar forte. Os seus mensageiros, o Eterno enviará os seus mensageiros na voz do shofar forte. Vekibetsu, e juntarão et bechirav, os seus selecionados, me'arba haruchot, desde os quatro ventos, Miketse, de uma extremidade, Hashamayim dos céus, Ad Ketse Hashamayim, até a outra extremidade dos céus. De uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus. Eles juntarão os seus de uma parte a outra, ou seja, de todo o planeta. Serão juntados, selecionados. E a palha, e o joio, a palha, que não serve para nada, serão juntados e queimados. Serão tirados, serão extirpados. E o justo habitará na terra para sempre. Capítulo 1, 1 Coríntios, a carta, vou usar aqui do Rabino Shaul, muito interessante. Obviamente, ele entendendo bem desse assunto. Olha só esse texto, traduzido de acordo com o hebraico. Que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Berega keshit ain. Berega, rega quer dizer esperar. Rega, um momento, por favor. Berega, no momento. Keshit ain, no piscar de olhos. Bimeshor, no prolongar, ha-yovel. Gente, isso aqui é muito interessante. Com certeza, eu não vi a tradução, as traduções tradicionais. Eu estou traduzindo do hebraico aqui, tá? Mas isso aqui é muito interessante. No prolongar, ha-yovel, do jubileu, Yovel, só pode dizer duas coisas. Ou tá falando de jubileu, que são, você tem de 7 em 7 anos a Shemitah, que são os descansos da terra, a cada 7 anos. Quando se forma 7 Shemitot, ou seja, 49 anos, o próximo ano, quando iniciar o próximo ano, no Yom HaKippurim, porque o ano não inicia no primeiro mês. Todo mundo sabe, todo mundo sério que estuda a escritura sabe que o ano começa no 7º mês. É por isso que, quando inicia o 50º ano, se iniciasse no primeiro mês, a realização do Yovel só seria no 7º mês, porque é no 7º mês que o Eterno fala. No 7º mês, no Yom HaKippurim, se soará o shofar, e o shofar indicará que é o Yovel. 7 Shemitot. O próximo ano, 50º ano. Yovel. O ano da libertação. Proclamar o ano da libertação. A Yovel. Yovel, duas coisas. Ou está falando justamente do Yovel, que é o que mais tem a ver aqui, ou está falando do carneiro, que a palavra Yovel quer dizer carneiro, mas carneiro aqui não tem muito a ver. A não ser que seja em relação ao shofar, mas não faz sentido citar aqui carneiro, se aqui o texto cita shofar. Olha aqui, ó. Olha a palavra shofar aqui. Então, é óbvio que o Rabino Shaul, ele imagina, e isso faz todo sentido, Bashofar, no shofar. Isso faz todo sentido, o que o Rabino Shaul está colocando aqui, porque realmente
se imagina que isso será, esse dia do Eterno será justamente no Yovel. E é justamente no Yom HaKippurim, no momento em que aqueles que estão buscando o perdão dos pecados, esses, olha só como é importante o Yom HaKippurim, porque o Yovel ele acontece no Yom HaKippurim. Se perdeu completamente, não se sabe quando são os Yovelim, os jubileus. Hoje em Israel se sabe quando são as Shemitot. Não há problema, eles guardam a Shemitah de 7 em 7 anos. Mas eles não sabem quando é realmente um Yovel. A gente pode imaginar que em 1917 houve um Yovel, que ali foi realmente o momento em que houve a libertação da terra de Israel dos 400 anos do Império Turco-Otomano, em 1917. E se você observar, 50 anos depois, houve a libertação de Jerusalém, quase 2.000 anos depois, 1967. Isso é uma observação, uma sugestão, não é uma certeza. Não temos certeza. Ninguém sabe exatamente, só o Eterno. Só saberemos quando o próprio Eterno tocar, quando os mensageiros tocarem. Ninguém toca quando chega no Yom HaKippurim, se toca o shofar anunciando o dia do perdão. Mas ninguém ousa tocar como se fosse anunciando o Yovel. Yovel, o jubileu. Ninguém faz isso porque não tem certeza. E se espera que o próprio Eterno faça isso, através dos seus mensageiros. Ou através do Mashiach, que tocará. É isso que aguardam muitos religiosos em Israel. Eles sabem quando será. Porque todo o Yovel só começa. Não começa em outro momento que não seja no Yom HaKippurim. No 10º dia do 7º mês, que é o 10º dia do ano. Quando o ano vira, é no 7º mês. Por isso que o Yovel começa no 7º mês. Não no primeiro. Então, segundo o Rabino Shaul, isso tem muito a ver com o Talmud, muito a ver com o Talmud, isso aqui não é à toa que a gente está falando. Então, no prolongado Yovel, ou seja, no adentrado Yovel, qual o prolongado Yovel? O que é que acontece depois do Yom HaKippurim? Sukkot. Talvez ele esteja falando disso. O prolongado Yovel, ou seja, depois do Yom HaKippurim, Sukkot. A festa das cabanas. Teruah Acharoná. Teruah Acharoná. No último toque. Isso é interessante, porque olha só o que acontece aqui. Lendo essa parte aqui. Estou me lembrando agora, olha só. O último toque do Yom HaKippurim é no final. Você lembra que no Yom HaKippurim, no Yom Kippur, né, como é conhecido popularmente, apesar que na escritura não aparece o nome Yom Kippur, aparece sempre no plural, Yom HaKippurim, dia das expiações, não Yom Kippur, dia da expiação, é sempre plural, sempre. Então, olha só. O Yom HaKippurim começa com o toque do shofar. Aí começa o jejum, começa as orações e termina com o toque do shofar. O shofar inicia e o shofar termina. Aqui ele fala Acharoná. Acharoná é no último, no final. Então, ele pode estar sugerindo que esse toque é no final do Yom HaKippurim. Desse Yovel. Interessante. E é interessante pensar que é no final, por quê? Porque teve tempo da pessoa passar por todo o Yom HaKippurim. Teve tempo dele se arrepender. Teve tempo dele buscar a remissão. Claro, os selecionados pelo Eterno, né? O fruto selecionado.
Muitos são chamados, mas poucos são selecionados. Baruch Hashem. Ki itaká bashofar, porque tocará o shofar, vehametim yaktsu, e os mortos acordarão. Está escrito. E os mortos, hametim, os mortos, yaktsu, acordarão. Yaktsu é acordarão, acordar. E tá até numa ordem, viu? Se você ler no hebraico ao pé da letra, yaktsu é acordem. Acordem, mortos. O shofar está tocando, acordem, mortos. Lechayei, para a vida, olam, eterna. Para a vida, eterna. Vê, agora aqui é muito complicado. Porque essa palavra, se você colocar no dicionário, qualquer dicionário hebraico que você colocar, essa palavra quer dizer osso. E eu traduzo de acordo com o que a palavra quer dizer primeiro. Mas em alguns lugares da escritura significa também corpo. Apesar que há uma palavra diretamente para corpo, que quer dizer guf. Então, se o Rabino Shaul quisesse falar corpo mesmo, ele teria falado guf, que é uma palavra que sempre foi utilizada na escritura, guf, corpo. Mas ele utiliza etzem, etzem, nafshoteinu, e os ossos das nossas almas, ou os corpos das nossas almas, que o corpo está ligado à alma. O osso faz parte do corpo, que está ligado à alma também. Ishuné, serão transformados, serão restaurados. É isso que diz o texto no original. E foi assim que o Rabino Shaul fez. Um grande historiador, Geza Vermes, no seu livro, ele diz claramente: Shaul, ele sabia falar grego. Ele sabia falar, ele entendia. Mas ele não tinha muito entendimento elevado para escrever cartas em grego. Tanto que ele utilizava por muitas vezes Lucas. Ele cita Lucas, que Lucas traduzia as cartas do Rabino Shaul do hebraico para o grego. Isso é citado no livro de Geza Vermes. Um livro muito bom. Agora eu não estou me lembrando do nome, eu tenho ele aqui em casa. Depois eu posso colocar nos comentários do livro para vocês. Excelente livro, tá? Muito histórico, com muitas informações históricas. Maravilhoso o livro dele. Geza Vermes, uma das maiores autoridades no que se refere aos escritos nazarenos em relação à parte histórica. Geza Vermes. Uma das maiores autoridades. Não estou dizendo que é a maior, estou dizendo que é uma das maiores. Sem dúvida nenhuma. Lucas é o preferido dele. Ele faz muitas críticas a outros livros dos escritos nazarenos, e Lucas dá para ver claramente que é o preferido dele. Para ele é o que traz os eventos de forma mais apurada possível. Lucas, segundo Geza Vermes. Eu concordo em parte com ele, sim. Vamos lá. No momento, no piscar de olhos, no prolongar do Yovel, no último toque, porque soará no shofar e os mortos acordarão para a vida eterna. E os ossos de nossas almas serão transformados. Ou restaurados. Transformados, para que não se apodreçam, para que não se decomponham, para que não se acabem, para que não morram. Mas isso acontecerá por causa da alimentação, que nós comeremos do fruto da árvore da vida. Uma vez por mês, pelo menos, para que possamos viver sempre. Isso está escrito em Revelação no final. Vamos deixar isso para o final, tá? O que interessa aqui para a gente é a questão do shofar. Vocês estão vendo como o shofar está ligado aos últimos acontecimentos. Estou lendo muitos textos referentes aos últimos acontecimentos. Agora que nós já vimos sobre o shofar, vamos aproveitar, Baruch Hashem, já que é o mesmo texto,
Apocalipse 8, verso 2, já que trata-se do mesmo texto, eu quero trazer para vocês aqui sobre os 7 anjos. 7 anjos, 7 anjos. Gente, é impressionante como a literatura judaica nos ajuda a entender isso. Eu não posso afirmar que exatamente os 7 anjos são esses, mas existe muita literatura judaica sobre a questão de 7 anjos. É impressionante. Anjos que servem ao Eterno de perto, anjos que estão próximos ao Eterno. Por exemplo, Lucas capítulo 1, verso 19, nos diz assim: Va'ya'an ha'malach vayomer. E respondendo o mensageiro, ou seja, o anjo, disse para ele: Anohi Gabriel, eu sou Gabriel, Gever El, ou seja, o homem do Eterno. O homem do Eterno. Ou, se você quiser, o guerreiro do Eterno. Mas o que mais se encaixa aqui é o termo Gever. Gever, homem. Homem. Masculino. Gever El. Ou uma coisa ou outra. O guerreiro. Guerreiro do Eterno. Na minha opinião, o que mais se encaixa, olhando as letras hebraicas, é Gever, homem. Gabriel, Haomed Lifnei. Gente, é exatamente a mesma palavra que aparece em Revelação. Prestem atenção. É exatamente a mesma palavra que aparece em Revelação. Olha só. Olha só. Preste atenção. Veja. Veja se não é a mesma palavra que aparece aqui. Aqui está no plural. Ha-omdim lifnei ha-Elohim. Tá vendo? Omdim lifnei ha-Elohim. Então, você vai ver agora a mesma coisa. Anjos que estão, mensageiros que estão bem próximos ao trono do Eterno. Olha aqui o que diz agora. Olha só. Ele diz: Anohi Gabriel, eu sou Gabriel, Haomed, lá está, Haomedim, plural, mas ele está falando por ele. Haomed lifnei ha-Elohim, a mesma coisa que está em Revelação, gente, igual. A mesma coisa que Yohanan coloca lá no plural, Gabriel, ele fala aqui no singular. Então, Gabriel deve ser 99% de chance de pelo menos um dos 7 mensageiros ser Gabriel. Porque ele diz justamente o que está lá em Revelação, capítulo 8, verso 2. Eu estou em pé, eu estou diante, eu estou próximo. Fui enviado para falar-te estas boas notícias. Le Beserecha Kazot. Beserot, boas notícias, né? Agora veja, olha só que interessante na literatura judaica, nesse livro apócrifo, muito conhecido no meio judaico, muito estudado pelos alunos judaicos, apesar de ser um livro apócrifo, ou seja, não está no cânon da escritura, isso não quer dizer que é um livro que não presta, que não serve. Ele está no cânon, por exemplo, dos católicos, né? Os católicos, no concílio chamado Concílio de Cartago, em 397, finalzinho do quarto século, incluiu esse livro no cânon católico, no cânon cristão. Os protestantes, eles seguem o mesmo cânon dos judeus. Eles não colocam esse livro. Por que os judeus tiraram esse livro do cânon? É muito simples. Não é porque o livro não presta. O livro de Tobias é um livro excelente. É um livro excelente. É um livro que você começa a ler e você não para, porque ele é gostoso de ler. Ele conta é um livro que tem aventura, é um livro que tem fé no Eterno, obediência aos mandamentos, um livro com uma história incrível, cheios de parábolas, claro, mas, gente, se você já tem um certo conhecimento da Escritura, se você já estuda quanto chuvar já há tempo, pode ler o livro de Toviá tranquilo. Por quê? Porque você já sabe que é uma parábola,
Você sabe identificar uma parábola, né? Você sabe identificar a questão dos mandamentos, tudo isso. É um livro fantástico, um livro escrito por judeus, por um judeu. Conta a história de Tobias. Bom é Adonai, bom é Yah, bom é o Eterno. O seu pai é Tovi, né? Tovi, meu bom, meu bem. Tovi ficou cego, ele ficou cego e enviou Toviá para buscar um certo valor, uma certa quantia em determinado lugar. Sai de Nínive. Eu acho que eles moravam em Nínive, não me lembro. E são muitas aventuras que passam o Toviá, ele chega até a se casar, inclusive. E em muitos momentos, vários acontecimentos e várias demonstrações de fé ao Eterno aparecem. Por que não entrou no cânon dos judeus? Porque ele foi escrito no ano 200 antes da Era Comum. Antes do Mashiach, 200 anos antes. E você sabe que no período de 400 anos, nesse período de 400 anos, nenhum desses livros produzidos entraram no cânon. Porque os judeus dizem, nenhum profeta foi levantado nesse período. Se nenhum profeta o Eterno levantou nesse período, isso quer dizer que o Eterno não falou com o povo diretamente. Então nenhum livro pode ser considerado inspirado pelo Eterno. Por isso que não entrou. Isso não quer dizer que os judeus não utilizem. Utilizam e muito. Utilizam o livro de Toviá, utilizam muito, bastante, principalmente no período, agora estamos já próximos do período, e vamos falar bastante dele, sobre os Macabeus, utilizam excelentes livros, Macabeus é espetacular. Pô, Chuvá, leia o livro de Macabeus, que livro maravilhoso. Demonstra ali o nosso povo que tem fé no Eterno, que guarda os seus mandamentos, que não se vende, que não se dobra ao sistema pagão. Maravilhoso o livro. Só que foi escrito 135 anos antes da Era Comum, ou seja, não entrou no cano por isso, mas não foram descartados, não foram jogados fora, tá? Bom, outro dia a gente pode comentar um pouco sobre esses livros, né? Inclusive o livro de Tobias foi achado em Qumran, lá no Mar Morto, os famosos pergaminhos de Qumran, trechos do livro de Toviá foram achados, né? Trechos foram achados. Então vamos lá. Eu vou trazer um texto para você do livro de Tobias. Você pode facilmente achar na internet o livro de Tobias, tá? No Google, você pode procurar. Ou se você tem uma Bíblia católica em casa, não precisa nem procurar no Google. Basta abrir aí. Tobias, capítulo 12, verso 15. Trouxe aqui em cima o texto em hebraico. Ani Rafael. Olha só. Ani Rafael. Rafael é um mensageiro que aparece bastante nesse livro de Tobias. Eu sou Rafael. Olha só. Echad Mishva Hamalachim. Eu sou um dos 7 anjos que estão ao serviço de Elohim. Um dos Shva, 7 Hamalachim, 7 dos mensageiros que estão a serviço do Eterno, de Elohim, o Eterno. Estão a serviço de Elohim. Aí ele traz Elohim, Adonai, as 4 consoantes. E tem o direito de entrar na sua presença gloriosa. Os 7 tem esse direito de estar ali próximo a ele. Veja, Tobias, capítulo 12, verso 15. Isso é bem interessante. Esse livro, com certeza, foi escrito 200 anos antes da Era Comum. Ou seja, durante o primeiro século, quando foi escrito o livro de Revelação, o livro de Tobias já era conhecido. Agora, Sefer Hanor, outro livro apócrifo, também muito conhecido, o livro de Enoque, né? Já esse muito longo e muito complexo. Esse eu não indico para o povo da Teshuvá, somente alguns trechos. Por quê? Porque ele é muito complexo. Você vai perder muito tempo
e vai gerar em você várias dúvidas. Apesar de ser um livro muito antigo e ser citado nos escritos nazarenos, alguns trechos desse livro, muitas partes do livro de Hanor se perdeu e foram completadas durante a Idade Média. Então não se sabe direito o que é antigo, o que realmente vem antes do primeiro século e o que foi feito quase 1.300 anos depois. Porque muitas partes do livro de Hanor foram preenchidas. Então, não é uma coisa... O livro de Hanor, ele tem muitas partes que foram preenchidas durante a Idade Média. Então, você vai perceber que existem algumas coisas que não batem com a Escritura Sagrada. Existem algumas coisas no livro que são contrárias aos ensinamentos da Escritura Sagrada. Então, por isso você tem que ter cuidado, porque às vezes você acha que o livro é maravilhoso e de repente você tem partes que nem fazem parte dele, que foram preenchidas por outras pessoas. Depois que se aproveitaram da fama desse livro e acrescentaram muitas partes. Até para finalizar o livro e colocaram lá as suas doutrinas, as suas coisas. Então o livro de Enoque, que não foi Enoque que escreveu, é claro, né? Utiliza-se o nome dele para dar credibilidade ao livro. Tem algumas coisas boas, mas tem algumas coisas que você não deve dar atenção, que você não deve perder tempo. Tem que examinar tudo, verificar o que é bom e ver o que é que está de acordo com a Escritura. O que não estiver tem que descartar. É assim que tem que fazer. Um homem sábio faz isso, uma mulher sábia faz isso. No Sefer Hanor, eu tiro uma parte interessante. Porque no livro de Hanor, se eu não me engano, no capítulo 20, no livro de Hanor, capítulo 20, cita 7 sentinelas, o nome dos 7 mensageiros e as suas funções. É interessante, porque tem a ver com Tobias, tem a ver com Lucas, tem a ver principalmente com a revelação. Os 7 mensageiros. Olha só. Uriel, Rafael, tem a ver com Tobias, tá batendo. Raguel, Michael aparece em muitas partes da Escritura, nos profetas e também no livro de Judas, nos escritos nazarenos, do irmão de Yeshua. Ele cita Michael, que combateu Satã e o repreendeu e ficou com o corpo de Moshe Rabbeinu. Moshe é nosso mestre, lembra disso? Michael. Saraquiel. Olha ele aqui, Gavriel e Remiel. São citados esses 7, tá? Olha só, Gavriel, Rafael e Michael, esses 3 aqui são conhecidos, são muito conhecidos do povo de Israel. Qual o mais conhecido? Sem dúvida nenhuma, Gavriel, sem dúvida. Não há dúvida, Gavriel aparece no livro de Daniel, do profeta Daniel, e aparece bastante no princípio dos escritos nazarenos, tanto em Matitiahu, como também em Lucas. Bom, vamos avançando aqui. Vamos voltar lá para o texto, né? Daqui a pouco a gente volta para outros textos bíblicos aqui para ajudar vocês, tá? Baruch Hashem. Vamos voltar lá para o texto. Já estou percebendo que teremos que ter uma segunda aula do capítulo 8. Mas quanto mais informações vocês têm, não adianta fazer uma aula rápida e você não entender direito o capítulo 8. Então eu posso dividir a aula como eu já fiz outras vezes, tá? Às vezes a gente faz rápido a aula para poder ter um tempo mais curto e você acaba não tendo um conhecimento mais apurado do estudo, do capítulo. E o objetivo é que você aprenda, que você tenha um relacionamento com o Eterno, que aumente a sua fé no Eterno, a sua esperança, a sua bendita esperança. Vamos para o verso 3. E já vamos acionar textos da Escritura.
Verso 3, já vimos aqui, já vimos sobre o shofar, já vimos sobre os mensageiros, 7 mensageiros, né? Não estou afirmando que são aqueles, mas há uma grande probabilidade de pelo menos Gabriel, Michael e Rafael estarem juntos, tá? Serem um desses 3. O próprio Gabriel, ele fala isso lá nos Escritos Nazarenos. Maravilhoso você ter os Escritos Nazarenos, que ele mesmo afirma isso. Ele deixa claro ser um dos 7. O verso 3 nos diz assim: Vaiavô malach acher, e chegou um outro mensageiro, ou chegou um mensageiro depois, acher, pode ser outro, pode ser depois também. E chegou um mensageiro depois, um anjo mensageiro, Vaiamod etzel, e colocou-se em pé junto, etzel ha-mizbeach, e colocou-se próximo, junto ao altar, o beiador, e na sua mão, miketeret, incenso. Em sua mão continha um incensário. Um incensário zahav, um incensário de ouro. Interessante. Vamos linkar com Shemot, Parashat Trumah. Tudo vai estar lá. Próximo ao altar. Que altar? Existem 2 altares. 2 altares. No Mishkan, tabernáculo. O altar de bronze, que é o altar do juízo. Mizbeach Nehoshet, altar de bronze, o altar do juízo, onde se realizavam os sacrifícios para diversas coisas, o principal, a remissão dos pecados. Por isso o altar do juízo, para lembrar o ser humano do juízo, que é eminente. Ele precisa buscar o arrependimento, a remissão do pecado. Esse é de bronze. O bronze simboliza o juízo. Mas existia outro altar que os seres humanos não tinham acesso. Veja, esse outro altar, ele não era de bronze, ele era de ouro. Era de madeira, de acácia, revestida de ouro. Não se via a madeira, só se via o ouro, representando o divino, representando o eterno. E esse altar que ficava no Santíssimo Lugar, Makom Kedoshim, no Santíssimo Makom Kadosh, o lugar santo, ou o Santíssimo Lugar. Ali estava a menorá, a mesa dos pães e o altar do incenso. Uma vez no ano, o sumo sacerdote, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele levava o incenso para ser queimado diante da Arca da Aliança, ou Aron Habrit, Arca da Aliança, ou Aron Haedut, a Arca do Testemunho. Uma vez no ano, ele fazia isso. Justamente no Yom Kippurim. Ele fazia isso, ele queimava esse incenso. Muito bem. No Yom Kippurim, acredito que seja, não posso estar enganado agora, a mente às vezes, não me lembro se no Yom Kippurim ou se no Sukkot. Acredito que seja no Yom Kippurim, tem mais a ver com o Yom Kippurim. O que significa, o que simboliza, como você já estudou a Parashat Trumah, quanto chuvar, várias vezes. Então você se lembra que é muito importante aquela paraxá. Se você nunca viu os itens do tabernáculo, você precisa, porque isso você vai levar para a vida toda, para todos os lugares da Escritura. Lembre-se do incenso, que simboliza uma coisa: as orações que sobem ao Eterno. E as orações para subirem tem que ter o quê? Especiarias. Tem que ter
o incenso aromático com as especiarias, que são cada uma na medida certa, correta, não pode ser de qualquer jeito. A oração não sobe se for de qualquer forma, de qualquer jeito. Tem que ser do fundo do coração, tem que ser algo genuíno. É isso que simboliza o queimado incenso, aquele cheiro agradável, que somente o sacerdote poderia fazer. Essa fumaça que sobe simboliza que está indo para o eterno. É isso que simboliza o incenso. O texto continua dizendo: vai tenu lo ateret, vai tenu lo ateret, ketoret, le haketir, im tefilot, kol hakedoshim. Al-Mizbeach Azahav Asher Lifnei Hakseh. Olha onde está lá no Shamaim, nos céus, onde está o Eterno, no Marom, no seu mais alto, no lugar mais alto que existe. Onde está o altar? O altar de ouro, aqui deixa claro, Mizbeach HaZahav, não altar, não tem nada a ver com o altar onde era realizado o sacrifício, mas o altar onde se queima o incenso está próximo, Lifnei, diante, Hakseh, do trono. Do trono de quem? Do trono do Eterno, do trono do Todo-Poderoso. Interessante isso, né? Então vamos lá. Chegou um mensageiro depois e colocou-se em pé junto ao altar, e na sua mão um incenso. Com certeza esse mensageiro é um dos 7. Qual deles? Não sabemos. Será que é Gabriel? Será que é Rafael? Será que é Micael? Será que é Uziel? Não sabemos. Será que é Gabriel, o homem do Eterno? Muito utilizado pelo Eterno em momentos chaves da história, né? Você sabe disso. Você que ama Yeshua sabe disso. E colocou-se em pé junto ao altar, e na sua mão um incensário de ouro, e continha abundância de incenso para ser queimado com as orações de todos os santos. Kol HaKedoshim, de todos os santos, sobre o altar do ouro, ou altar de ouro, que está diante do trono. Então, muito interessante, bem interessante mesmo, né? Muito, muito, muito interessante. As orações dos santos, que são trazidas, colocadas no incensário para ser queimada, e o Eterno sentiu o cheiro agradável. Olha só que interessante. O incenso queimado não é o incenso que era queimado aqui na terra com aquelas especiarias. O incenso aqui no texto são as orações de todos os santos, os servos do Eterno, que são juntas, colocadas para preencher o incensário, e são queimadas, ou seja, são apresentadas ao Eterno como em forma de um incenso, porque está diante do trono. Isso é muito interessante, gente. Muito interessante. Mas esses santos fizeram essas orações todos de vez? Como pode? Todos, diz Kol, todos, Hakedoshim, todos os santos. Isso quer dizer todos os santos de todas as épocas. De todas as épocas. Mas eles não viveram nas mesmas épocas. E mesmo que vivesse na mesma época, vamos dizer que vivesse na mesma época, que está falando só de um período, eles não fazem as orações no mesmo tempo. Eu faço as minhas orações, tenho certeza que você não faz no mesmo horário que eu. Exatamente todo mundo não faz. Não faz. Não tem nenhum grupo na Terra que consiga isso.
Ao mesmo tempo, todos os santos. Não tem como isso. Uns vão ter tempo de oração mais pela manhã, outros vão ter pela tarde, outros vão ter pela noite. Alguns gostam de orar pela madrugada. Isso varia. Sempre há orações. Sempre fazemos oração. Às vezes não dispomos de tempo para estar em oração, mas às vezes nós estamos no próprio trabalho e estamos fazendo oração. Por que não? Quantas vezes eu faço isso? Até quando eu estou dirigindo, estou olhando prestando atenção no trânsito, mas estou fazendo oração. Por que não? Quantas vezes? São todos os santos. Foi colocado lá, juntou, colocou no incensário. E começou a queimar. E o Eterno começou a sentir o cheiro agradável. Antes disso, de falarmos sobre isso, eu me lembro de um texto, falando ainda sobre os mensageiros, desse mensageiro que apareceu aí no texto, no verso 3. Eu me lembro de um texto, deixa eu ver se eu estou certo. Isaías, né? Tem muitos textos sobre chofar, viu, pessoal? Mas não dá pra gente ler também todos, senão o tempo. Mas eu me lembro de um texto aqui que tem a ver com isso agora que estamos vendo. Yeshayahu, capítulo 63, Yeshayahu, capítulo 63, verso 9, né? Ou verso 10, 9. Em todas as dificuldades deles, ele foi atribulado. Então o anjo de sua presença o salvou. Em seu amor e compaixão, ele os redimiu. Ele os levantou e os conduziu por entre os dias do passado, os dias da antiguidade. Muito interessante, né? O anjo da sua presença. O anjo que está diante dele. O mensageiro. Muito tem a ver, Baruch Hashem, com esse verso 3 aqui, que fala desse anjo. Olha só. Faz parte, claro, de um dos 7 anjos. Sem dúvida, ele faz parte. Porque os 7 anjos eram aqueles que podiam estar na presença do Eterno. Diante do trono. 7 anjos, 7 mensageiros. Quem é ele? Um dos 7. Agora, sobre a questão do incenso, eu queria ler com vocês. Talvez a gente termine até aqui, nesse verso 3. E na próxima aula a gente termine. Eu queria ler com vocês. Isso tem muito a ver. Eu gosto muito desse texto, gente. Eu amo os escritos nazarenos. O maior tesouro judaico que a humanidade já viu. Já falei isso para vocês diversas vezes e repito 1000 vezes. Eu sei o que eu estou falando. Muita gente aí fala muita bobagem. Deixa o povo falar. O povo fala. Deixa falar. Todo mundo fala. A questão é viver, é praticar. Deixa falar contra os escritos. Deixa falar. Deixa falar. Se soubessem realmente o que são os escritos nazarenos, eles não falariam tanta bobagem. Se eles soubessem que muitos professores da Universidade Hebraica de Jerusalém utilizam para os seus alunos, principalmente o livro de Lucas. Se soubessem que grandes mestres, grandes professores da Universidade Hebraica de Jerusalém utilizaram os escritos nazarenos, não falariam tanta bobagem. Não falariam tanta bobagem. Um dos maiores tesouros judaicos que a humanidade já viu. Olha que interessante, mais uma vez, utilizar o livro de Lucas. Agora capítulo 1, verso 5. Ishkohen Hayah Bimei Horedos Melech Yehuda. Existia um homem, sacerdote, nos dias de Horedos, Herodes, Melech Yehuda, rei de Judá. Ushmo Zechariahu.
O seu nome era Zechariahu, Zacarias, Zechariahu, ou Zechariah, aqui traz Zechariahu. Mi Mishmeret Aviá, Mi Mishmeret Aviá, do turno, Mi Mishmeret, do turno de Aviá, Abias. Isso aqui é muito interessante, não vou falar sobre isso, tá? Sobre a questão do nascimento de Yohanan, quando foi, que período foi, que dá para saber exatamente o nascimento de Yeshua, porque eu já falei para vocês recentemente aí em algum dos capítulos de Revelação, de Apocalipse. Tá aí, você acredito que seja no capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipse, é isso mesmo. Pode verificar que você vai ver, não vou falar sobre isso. Mas aqui, ó. Mimishmeret Aviá. Ele pertencia à turma de Abias. Isso você encontra em Divrei Hayamim, Crônicas, livro de Crônicas. Velô Ishá, e para ele existia uma mulher, Ishá, Mibenot Aaron, filha de Aaron, descendente de Aaron, da casa de Aaron. Seu nome Elisheva Shema. Elisheva era seu nome. É interessante que Elisheva é o nome da esposa de Aaron. De Arão, né? Isso você vê lá no livro de Shemot, Êxodo. O nome dela também é Elisheva, um nome de família. Elisheva Shema. Elisheva era seu nome. É o nome dela. O Shneihem e os dois, Hayut Sadikim, os dois eram justos. Lifnei a Elohim. Eles eram justos diante do Eterno, não de acordo com o ser humano, de acordo com o Eterno. Você sabe como é que é justo de acordo com o Eterno? Presta atenção aqui em Lucas, está certíssimo aqui. Vê, Holchim, caminhavam, andavam, Bideharav, nos seus caminhos. Eles eram justos porque eles andavam nos caminhos, caminhavam nos caminhos do Eterno. Behol mitzvotav, em todos os seus mandamentos, Verrukotav, e os seus regulamentos. Rukotav, os mandamentos sem explicação. Entendeu? Porque eles são justos diante do Eterno. Eram justos diante do Eterno. A obediência cuidadosa de todos esses mandamentos diante de Adonai, como ele nos ordenou fazer, será a nossa justiça. Deuteronômio 6, verso 25 ou verso 15? Verso 25. Acho que é 25. Último verso de Deuteronômio capítulo 6. Verso 7. Velo ayalaem yalad. E não havia para eles um filho. Que Elisheva Acará. Pois Elisheva era estéril. Acará vocês estão vendo bastante no estudo de Bereshit, né? Nas parashot. Sara era Acará. Rivka Acará. Depois vocês vão ver que Rachel era Acará e também que Lea era Acará. Ou seja, estéril. Depois o Eterno curou Lea e Rachel. Mas Sara e Rivka, Sara e Rebeca não. Elas foram estéreis por toda a vida. Foi um milagre o nascimento de Yitzhak, foi um milagre o nascimento dos gêmeos, porque elas não tiveram filhos depois. Isso quer dizer que elas não foram curadas da esterilidade. Elas continuaram sendo estéreis, porém geraram filhos. Isso é incrível. Só o Eterno faz isso. O Shneihem e os dois, Ba'uba e Yamin, os dois eram entrado em dias, os dois eram entrados em dias, os dois tinham vivido bastante dias, os dois eram velhos. Já expliquei também sobre entrado em dias, não vou falar mais sobre isso. Vayehi Hayom Behahano, e aconteceu nos dias do seu sacerdócio, dos seus deveres, do seu sacerdócio, Kaf Re e Nun é Kohen, sacerdote. No dia do seu sacerdócio, Lifnei Ha Elohim, diante de Elohim, Beseder, Seder, lembra do Seder de Pesa? Beseder Mishmarto. Seder quer dizer ordem, na ordem da sua turma.
certinho, na ordem, e você sabe muito bem que Aviá era a 8ª turma, tá escrito lá, é só você ler em Divrei Hayamim, né, Crônicas. A 8ª turma é na última quinzena do 4º mês, porque cada turma ficava 15 dias. A 8ª turma, final do 4º mês. 4º mês judaico, por favor. Não confundir com abril, tem nada a ver com abril, tá bom, gente? Muito bem. Yavô el Reihal, e ele entrou para o templo de Adonai, o Beit HaMikdash, a casa da santidade. Na época já era o templo, não era mais o tabernáculo. Le haketir, olha que interessante, a mesma palavra que está em Revelação, para queimar, ketoret, incenso. E a palavra queimar, incenso, é a mesma palavra, mesma raiz de incenso, tá vendo? Em hebraico as coisas são mais simples, né? Para queimar o incenso. Lifnei goralô, pela boca da sua sorte, porque ele foi sorteado. Como assim pela boca? Ou seja, quem disse que ele deveria queimar incenso foi o sorteio. Tinha que fazer um sorteio, que era muito sacerdote. Aí cada um ficava na sua turma e fazia um sorteio dentro da turma, quem era selecionado. Às vezes o sacerdote passava os 20 anos, que era de 30 a 50. Às vezes ele passava 20 anos e não era selecionado uma vez sequer. Mas isso ele não podia reclamar, porque era de acordo com a Goral, sorte. Sorteio, era um sorteio. E o que caía foi o que o Eterno quis que fosse. Então era feito um sorteio. Mishpat Avodá Akonim, conforme o costume, o juízo de serviço dos sacerdotes. Isso era um costume entre eles. Era uma coisa justa. O sorteio era muito sacerdote. Eles faziam um sorteio para que ninguém tivesse privilégios. Todos tivessem a mesma sorte. E o que fosse sorteado iria para lá servir ao Eterno durante os 15 dias. Verso 10. Verhol Kehal Ha'am, e toda a assembleia, o ajuntamento do povo, Mitepalelim, e todo o ajuntamento do povo, então, estavam fazendo as orações, as mihuts beet haketer haketoret, estavam fazendo as suas orações do lado de fora no momento da queima do incenso. Por quê? Porque o povo sabia o que representava a queima do incenso. As orações que sobem até o Eterno. Então eles pensavam, vou aproveitar e fazer a minha oração nesse momento, para quem sabe ela subir junto com esse incenso e chegar à presença do Eterno. O povo tinha esse costume. Então eles viam a fumaça subindo do templo. Eles sabiam que o sacerdote... Eles não viam o sacerdote queimar incenso, porque o sacerdote não queimava o incenso ao público. Era dentro do templo. Ninguém via, ninguém tinha acesso. Somente ao pátio. Ninguém podia entrar lá na parte do santo lugar. Só o sacerdote. É interessante que nesse momento vai aparecer um mensageiro de Elohim. Vairá elav malach Adonai omed etzel mizbeach. Gente, isso aqui é exatamente o que aparece. Preste atenção. Eu esqueci de circular essa parte. Olhou aqui? Olhou? Omed etzel mizbeach. Tá vendo? Vamos ver que eu tenho quase certeza. Que lá no texto vai aparecer algo um pouco semelhante. Um pouco. Talvez eu possa estar enganado. Olha aqui. Amod etzel hamizbeach. Claro que tem. Aqui. Incrível, gente. E fala do mensageiro que apareceu. Ketoret. É muito interessante. As histórias bíblicas. Você não precisa recorrer a outra coisa para explicar a revelação, gente. A escritura já explica a revelação. É só você saber o lugar certo de procurar.
É só você saber aonde procurar, aonde você deve procurar. É só isso. Só isso que você precisa. Olha aqui. Omed etzel mitpeach. Ficou parado junto ao altar. Haketoret liminou ao altar de incenso à sua direita. Liminou. Yamin, direita. Yamin. Muito interessante. E quero trazer para vocês, para a gente finalizar. Olha só que interessante isso aqui. Baruch Hashem. Abençoado sejas tu, Adonai. Ele tá todo em hebraico, tá, gente? Mas eu vou traduzir para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Não deu tempo de digitar aqui para vocês, mas eu vou traduzir para vocês. Esse texto aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, é do Talmud Shemot Rabbah. Quem quiser, facilmente acessado, tá, gente? Facilmente acessado. Talmud Shemot Rabbah. Shemot Rabbah. Agora não me lembro exatamente o número. 12:2. Não sei se é 12:2 ou é 20. 24. É 24. 20 verso 4. Mas posso depois colocar nas informações do vídeo para vocês. Esse Talmud Shemot Rabbah, que é um dos principais, a série Midrash Rabbah é a principal. Bereshit Rabbah, Shemot Rabbah, Vaikra Rabbah, Bamidbar Rabbah e Devarim Rabbah. São os principais. Olha que interessante o que traz aqui. Ele cita Tehilim, capítulo 65, verso 3. Shomea tefilá adecha kol basar yavou. Ouves a oração. Adecha kol basar yavou. Até ti toda a carne virá. Kol basar, toda a carne, yavou virá. Ouves a oração, a ti toda a carne virá. É o que diz o Salmo 65, verso 3. Nas Bíblias cristãs, se não me engano, verso 2. Aqui eu estou olhando pelo original, tá, gente? Aí vem o comentário do Talmud. Inclusive está com sinais maçoretes para facilitar a sua vida. Mahu shomea tefilá amar Rabi. Mahu shomea tefilá. O que é shomea tefilá? O que é isso? O que quer dizer ouves a oração? É uma pergunta. O Talmud inicia no verso 4 dizendo Mahu shomea tefilá. O que significa? O que quer dizer ouves a oração? Amar, disse Rabi Pinchas. Falou Rabi Pinchas, Bishem Rabi Meir, no nome ou em nome de Rabi Meir. Vê Rabi Irmeiá, e o Rabi Irmeiá, Jeremias, né? Mas não é ele, não é o da Bíblia, é um rabino. Bishem Rabi Riai. Bar Abba. Olha que interessante. Esse nome é exatamente a mesma forma como aparece nos escritos nazarenos de Yeshua Bar Abba, conhecido como Barrabás. O nome é Yeshua, o nome dele é Yeshua. Mas de onde, quem é o pai dele? Bar Abba, filho de Abba. Esse também, mas não é, o nome dele é Riai Bar Abba. Então, muito famoso essa expressão, Bar Abba. Ou seja, existiam muitos com o nome de Abba, que quer dizer pai, em aramaico. Bar quer dizer filho, em aramaico. Ben quer dizer filho, em hebraico. E Av quer dizer pai, em hebraico. Aramaico e hebraico são muito similares.
Besha'a she Israel, olha só, na hora ou no momento ou quando Israel é o que responde todos esses rabinos, né? No momento em que Israel mitepalelim estão orando, olha que interessante esse Talmud, gente. Em atah motze shekulan mitepalelim que echad ele kol kenisiah o kenisiah mitepalelet bifnei atzema. Ou seja, na hora quando Israel ora, não são encontrados juntos orando como um só. Eles não estão orando todos juntos ao mesmo tempo. Kol hatefilot. Não, perdão. Aqui. Onde foi que eu parei? Aqui. Hakneset hazo tehila ve'achar kach hakneset ha'acheret u'me'acher shekol haknesot gomerot kol hatefilot hamalach. Olha só, eles não oram todos juntos no mesmo momento. Cada assembleia ora separadamente, uma depois a outra, né? Aqui, ó, Hakneset Hazo Tehilá Ve'achar Kach Hakneset Ha'acheret U'me'acher, uma hora depois a outra hora, separadamente, não ao mesmo tempo. Agora veja só, Tefilot, quando todas as orações estão prontas, Kol HaTefilot, todas as orações, Hamalach, o mensageiro, Baruch Hashem, Hamemuné al HaTefilot, Notel, Kol HaTefilot, Shehite Palelu, Bechol HaKensot Kulan. Ve-ose otan atrot ve-notenan berosho shel hakadosh baruch hu. Baruch Hashem, que lindo, que coisa linda. Quando terminarem todas as suas orações em todas as sinagogas, em todos os ajuntamentos, em todos os lugares, sejam aonde forem, o anjo, Hamalach, o mensageiro, junta todas as orações e faz uma atarot, uma coroa. Já vimos essa palavra em Revelação. Faz uma coroa e coloca na cabeça do Santíssimo, abençoado seja ele. Kadosh, Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu. Na cabeça do Santíssimo, do Santo, abençoado seja. Kadosh Baruch, abençoado Hu, seja ele. Abençoado seja ele. Então, segundo o Talmud Shemot Rabbah, todas as orações não são feitas ao mesmo tempo. Foi a mesma conclusão que chegamos. Mas um anjo, Hamalach, o anjo, não um anjo, o anjo, Hamalach. Ele não diz qual, mas ele diz o. Ou seja, o anjo determinado para isso. Ele junta as orações, ele junta todas as orações, ele junta as orações todas de todos os santos e faz uma coroa, e tece uma coroa e coloca sobre a cabeça do santo, do bendito. Abençoado seja ele, do santo, abençoado seja ele para sempre, Adonai dos exércitos, o Todo-Poderoso. É bem interessante que no livro de Revelação, o que é que trouxe?
No livro de Revelação ele fala algo, claro, diferente, mas com o mesmo sentido, gente. É diferente o que está no Talmud, claro. Mas o sentido é o mesmo. O sentido de todas essas orações estarem juntas e serem queimadas no incenso, para que o Eterno sinta o cheiro agradável. O cheiro agradável da fé, da confiança, do amor. Para o Hashem, de todos aqueles que o amam. E são esses que ouvirão a voz do grande shofar e se levantarão e acordarão para a vida eterna, para o Hashem. Um beijo para todos vocês. Nós teremos nós teremos uma outra aula que complementa o capítulo 8. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Fique na Shalom do Kadosh Baruch Hu, do Santo. Bendito seja Ele para todo sempre. Para o Hashem. Abençoado seja o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo. Para o Hashem. Beijo para todos vocês. Shalom. Laila Tov.
That's